Salve, salve galera! Aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Vamos resolver nesta aula uma questão que caiu na FUVEST São Paulo, uma questão de porcentagem, tá? Então vamos trabalhar essa questão, ela é relativamente simples, porém precisamos entender todos os exercícios da maior parte que vocês puderem fazer para que vocês tenham domínio dessa matéria. Então diz o seguinte: o salário de Antônio é igual a 90% do salário de Pedro. A diferença entre os salários é de R$50, apenas R$50, tá? Qual é o salário de Antônio? Então aqui na questão ele falou que o salário de Antônio é menor que o de Pedro, tá? Pouca coisa. Observe que o salário de Antônio é 90%, então é quase 100% do salário de Pedro. Então a diferença é só de 10%, tá? A diferença entre os salários e esses 10% vai corresponder a R$50. Aí ele quer saber qual é o salário de Antônio. Então vamos aos cálculos, vamos à resolução. Então nós vamos pensar aqui o seguinte, ó, vamos entender. Temos aí, vamos chamar de A, que é o salário de Antônio. Esse aqui é o salário de Antônio, representado pela letra A. E vamos chamar de P, o salário de Pedro, representado pela letra P. E lembrando que o salário de Antônio é 90% do salário de Pedro, que eu representei pela letra P. Ora, não sabemos qual é o salário de Pedro, vamos chamar que o salário de Pedro é representado pela própria letra P. O que nós sabemos é que a diferença entre o salário dos dois é de R$50, sendo que Pedro ganha mais, tá? Como o salário de Antônio é 90%, então é um valor menor que 100%. Então, o salário de Pedro, aqui ó, vou representar por P, menos o salário de Antônio. A diferença entre os salários é de R$50. Ora, nós temos aqui uma equaçãozinha, P menos A igual a 50, e eu posso escrever o A, este A aqui, ó, em função de P, da seguinte maneira, ó. Eu vou dizer que o salário de Pedro, que é a letra P, menos o salário de Antônio. Sabemos que o salário de Antônio é 90% do salário de Pedro. 90% nós podemos escrever assim, ó, 0,9P. Então, esse 0,9 representa 90% do salário de Pedro. Então, nós temos o seguinte. No lugar de A aqui, eu escrevo 0,9P. Ou seja, o Antônio, essa letrinha A, ele ganha 90% do que ganha o Pedro. E a diferença entre esses dois valores aqui continua sendo os 50. Ora, temos aqui que aqui nós temos 1P menos 0,9P. Não, são termos semelhantes. Eu subtraio e conservo a letrinha, tá? Subtraio e conservo a letrinha. É como se fosse 1x menos 0,9x. Então, subtraindo 1 menos 0,9, de cabeça nós sabemos que isso é igual a 0,1. Isso aqui é igual a 0,1. Então, 0,1, que representa 10%, tá? É um décimo, é 10%. Ó, P menos 0,9, P vai dar 0,1P. Isso vai valer R$50. Ora, este 0,1 que está multiplicando o P, vai passar dividindo o 50. Então, você vai ficar assim, ó. P vai ser igual a 50 dividido por 0,1, que nós sabemos que é um décimo, tá? 10%. Ora, como nós temos aí a divisão de um número inteiro por um número decimal,
nós vamos eliminar essa vírgula e para isso você basta fazer o seguinte, ó. Multiplica lá o numerador por 10, aí 50 vezes 10 vai ficar 500 e multiplica o denominador, que é 0,1, por 10. O número decimal, quando ele é multiplicado por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Então, aí vai ficar assim, ó, apenas o 1. Ou seja, isso aqui é igual a 500. Então, nós achamos aí, ó, o salário de Pedro. O salário de Pedro é 500. E o salário de Antônio, que é exatamente o que ele quer saber, você vai calcular da seguinte maneira. Lembre-se que o salário de Antônio é igual ao salário de Pedro, que nós acabamos de concluir aí que é R$500, menos 50. Isso porque a diferença de salário dos dois é apenas R$50. Então é só tirar 50 de 500, aí você vai achar o salário de Antônio, que é o que estávamos procurando. 500 menos 50 é 450. Então, o salário de Antônio, que estávamos procurando aí, ó, salário de Antônio é R$450. Então, você vai lá na nossa questãozinha, esta aqui, e você vai marcar a resposta certa, a letra B. Você vai vir aqui na resposta e vai marcar a letra B, que é 450. Esse aí é o salário de Antônio. E o salário de Pedro é 500, mas o exercício pede para calcular o salário de Antônio, tá? Qual é o salário de Antônio? É isso que ele quer saber aqui, ó. Salário de Antônio, R$450. Bom, eu resolvi desta maneira aqui, tá? Usando aí umas equaçãozinhas. Existe uma outra maneira de fazer e até mentalmente, tá? Lembrando que como a diferença de salários é de R$50 e nós sabemos que o Antônio ganha 90% para 100%, só falta 10%. Então, a diferença é só de 10%. Ou seja, poderia fazer mentalmente assim, ó. Se Pedro ganhar 100, então Antônio ganharia quanto? 90, que é 10%, tá? A diferença aí é de 10%. Então, se Pedro ganhasse mais 100, ou seja, se Pedro ganhasse 200, esse ganharia aqui, ó, mais 90, aí já teria aqui, ó, 100 mais 100, 200, e o Pedro seria 200 e o Antônio seria 180. Aí eu vou somando aqui, ó, 100, aí esse aqui é 90, ó, mais 100, aí aqui é 90, e mais uma vez, mais 100, este aqui seria 90. Observe que nós temos aqui, ó, 5 vezes o valor de 100, que daria os 500, tá? 500. E aqui nós temos 5 vezes o 90, que dá 450. Horas, a diferença de 500 para 450 é exatamente 50. Essa é a diferença, ó. Você teria feito mentalmente dessa maneira também. Você descobriu aí de uma maneira prática, sem cálculos, tá? Sem álgebra, que o Pedro ganha 500 e o Antônio ganha 450. Tá aí. Espero que você tenha gostado da resolução. Dá um joinha aí para o nosso canal, se inscrever e ativando o sininho para que você seja notificado das próximas aulas. Eu aguardo vocês até uma outra aula.